Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal, foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte, Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado, algum elemento material? Ele responde não. Em relação a Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok, imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, do artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara,
deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não, não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não, não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar, ele anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz, teremos vencidos e vencedores e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei.